Como a gente comentou no último episódio, antes de eu começar a desdobrar em ações práticas para eu olhar para a experiência, eu preciso ter um mindset correto. Como a gente comentou no último episódio, para qualquer transformação que eu vá fazer, qualquer construção de uma organização que queira ser centrada no cliente, a gente precisa olhar para aqueles pilares, ou seja, para o mindset. Mas além do mindset, como é que a gente faz para entregar essa experiência? Como é que a empresa precisa se organizar para ser centrada no cliente? O que é importante? A gente entende na nossa abordagem que a gente precisa sempre olhar para o lado da poesia, ou seja, como é que a gente vai entregar experiências mais memoráveis, inesquecíveis, e aí a gente vai se basear em métodos muito qualitativos, olhar muito para o lado humano, mas a gente também tem que olhar para o lado do encanamento. E o que é isso? Como é que a gente olha para os processos, para a operação, para que ela consiga entregar essa poesia? E como é que a gente combina a poesia e o encanamento? Na nossa abordagem, a gente fala que existem 7 elementos da experiência. 7 elementos que eu preciso olhar e gerir na minha organização para entregar essa experiência. O primeiro deles é entendimento do cliente. Você, como organização, você entende seu cliente? Quais ferramentas, técnicas, metodologias você utiliza para capturar insights do seu cliente? Você fala com os seus funcionários, com as pessoas da linha de frente para capturar, para entender a percepção deles sobre o que o seu cliente quer? Você fala com o seu cliente? Você traz o seu cliente para construir com você? O segundo é estratégia. Qual que é a estratégia do seu serviço? O que a gente percebe é que as organizações elas têm muito claras a estratégia de marca. Então, eu quero ser jovem, eu quero ser descolada, eu quero ser tecnológica, mas como que isso se desdobra na prática para os atributos do seu serviço? O cliente percebe isso quando ele está fazendo uma transação com você? Ele percebe isso no dia a dia na relação com a sua marca? Então, aqui o ponto é, como é que você desdobra a sua promessa de marca para elementos mais tangíveis e que vão ser percebidos pelo cliente? O terceiro é design. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala muito de design de serviço. Ou seja, como é que eu estou olhando para a minha jornada do cliente? Eu estou mapeando os pontos de dor? Eu estou enxergando as oportunidades? Estou entendendo qual que é a relação do meu cliente ao longo da jornada dele? O que a gente ouve por aí é muita gente falando que experiência do cliente é mapear a jornada. O que a gente quer mostrar é, esse ponto é importante, o design é importante, mas ele é uma parte do todo, ele é um elemento desses sete que a gente está trazendo aqui para vocês. O quarto é métricas. Uma vez que eu entendi o meu cliente, defini a minha estratégia a partir disso e desenhei o meu serviço, ou seja, desenhei a minha jornada, construí a minha jornada, pensei em cada ponto de contato, eu preciso mensurar isso. Ou seja, eu preciso ver se, ao longo do tempo, a satisfação do meu cliente está se mantendo, se aquilo que eu desenhei está aderente ao que ele realmente quer. E aí a pergunta que fica é, quais métricas você utiliza? Você só utiliza o NPS? Você olha para outras métricas para olhar tanto para a jornada quanto para a relação do seu cliente com a sua marca? O quinto, gestão do cliente. Uma vez que eu já tenho as métricas para mensurar a satisfação do meu cliente e para entender também a minha operação, eu consigo gerir o cliente, ou seja, oferecer o suporte para ele, garantir o sucesso dele ao longo da jornada. E aqui vai entrar muito no mundo de Customer Care, Customer Service. Como é que eu olho para a minha operação, né? O que eu preciso fazer no meu dia a dia como rotina para entregar a experiência e conseguir gerir esse meu cliente, né? O ciclo de vida do meu cliente. E o sexto? O sexto é governança. O que a gente percebe quando a gente chega nas empresas é que muitas vezes não existe necessariamente uma área de experiência do cliente ou se existe alguém olhando para a experiência do cliente. E como é que a gente entende isso? Que tem que ter um trabalho de entender a melhor forma dentro de cada organização de falar de experiência. Pode ser que a solução seja uma área que vai olhar para tudo, pode ser que sejam várias áreas que têm embaixadores de experiência, enfim, cada configuração vai depender do desafio que aquela organização tem também. E o sétimo, mas que a gente considera um dos mais importantes desses elementos, é pessoas e cultura. Como a gente comentou lá no começo, não adianta eu falar de uma transformação ou falar de uma organização que quer olhar para o cliente se eu não tiver um mindset correto. Então isso vai cair muito em cultura. Mas ao mesmo tempo como é que eu estou olhando para as minhas pessoas? Né? Eu estou capacitando essas pessoas para que elas
consigam dar o suporte que eu quero para o cliente? Eu estou recompensando elas? Eu estou avaliando elas da maneira correta? Então, uma frase bem legal, né, que nesse mundo de experiência é falado: eu não consigo oferecer uma boa experiência para o cliente se eu não ofereço uma boa experiência para os meus funcionários. Sejam eles os funcionários que estão ali na ponta, né, entregando essa experiência, ou sejam aqueles que estão no back-office, fazendo de tudo para que essa experiência também seja entregue de maneira fluida, né, e de maneira positiva. Então, esses são 7 elementos que uma empresa precisa olhar, né, gerir, para garantir e entregar uma experiência positiva para os seus clientes. Mas a empresa, ela precisa fazer tudo isso de uma vez? Ela precisa ser 100%, né, ter uma boa performance em todos os elementos? O que a gente entende? A gente entende que não, né? Você precisa entender, olhar para dentro dos seus processos, olhar para dentro da sua estrutura, entender o seu grau de maturidade, né? Cada empresa está em um grau de maturidade. Isso vai fazer com que ela precise trabalhar cada um desses elementos de uma forma e em determinado momento. Essa é a nossa abordagem, baseada muito nas experiências que a gente teve com empresas grandes, empresas pequenas, mas que estão tentando entrar nessa nova era da experiência. Então, se você tiver curiosidade, né, tiver interesse em saber mais sobre essa abordagem, entra lá no nosso site. Obrigada!